Então, hoje é dia 15 de setembro de 2021. Temos, então, uma defesa do relatório de estágio curricular da aluna Renata Betterle Vitali, do curso técnico em agropecuária do campus Santa Rosa do Sul. Esse estágio foi desenvolvido na empresa EB Viveiros, na área de produção de mudas, no município de Uruçanga, em Santa Catarina. Estamos com a presença do professor Ivar Antônio Sartori, que é um membro da banca examinadora, presença também da Lidiane, representando a Coordenação Geral de Extensão, e também de mais alguns colegas, amigos, amigas da Renata, que também estão participando aqui desta defesa. A partir de agora, então, Renata, tens o teu tempo que tu necessitares, em torno de 20, 25 minutos aproximadamente, para apresentar o teu relatório de estágio curricular supervisionado, e depois a gente abre perguntas, né, à banca examinadora. Então, a partir de agora, a palavra está contigo, Renata. Aos demais, então, eu peço que desliguem o microfone, tá? E apenas a Renata permanece, então, com o vídeo aberto e o microfone também. Tá ok? Então, é contigo agora. Certo, professor, obrigada. Quero cumprimentar todos aqui presentes. Então, eu sou a aluna Renata Betterle Vitali, e venho, por meio desta apresentação, defender o meu estágio na área de produção de mudas de hortaliças. Identificação da empresa. A empresa tem o nome fantasia de Viveiros e está localizada na rodovia SC-108, quilômetro 357, bairro Santa Luzia, Uruçanga, Santa Catarina. Meu supervisor de estágio, Eloise Betterle. A área de atuação foi em floricultura e produção de mudas e manejos de mudas. Período de realização do estágio, 2 de janeiro de 2020 a 2 de fevereiro de 2020. Duração em horas, 180 horas. Histórico da empresa. A empresa iniciou suas atividades em 2009 em um outro espaço, um espaço um pouco mais demilitado, focada somente para a produção de mudas de hortaliças. Em 2016, foi necessário ampliar um pouco o espaço físico da empresa e mudou-se para o endereço atual, incluindo também a área de floricultura. Infraestrutura da empresa. A empresa contém 4 casas de vegetação, onde são armazenadas as mudas de hortaliças, aquelas que estão em desenvolvimento e as que já estão prontas para comercialização. Também as estufas, onde ficam as mudas que são um pouco menos resistentes ao ambiente aberto. Contém um escritório e um pátio. O escritório é aquela casinha que podemos ver na segunda imagem, que contém uma sala com um caixa onde são finalizadas as vendas e um banheiro. O pátio é onde fica a maior parte das mudas da floricultura e os vasos para comercialização. Contém também 2 galpões. O primeiro da imagem é onde ficam alguns compostos orgânicos, as terras, os adubos, as pedras. E o segundo é onde ficam armazenadas as nossas ferramentas, a geladeira, onde armazenadas as sementes que serão germinadas, e também contém mesas onde realizadas as atividades da empresa. A câmara de vegetação, que é uma construção de tijolo à vista, totalmente coberta, que é um espaço onde tem uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente, auxiliando e ajudando na germinação das sementes recém-semeadas, no caso, das mudas de hortaliças.
Bom, a descrição das atividades desenvolvidas. As principais atividades desenvolvidas na empresa foram a limpeza das bandejas, produção de mudas de hortaliças, as regas das plantas, a produção de mudas de suculentas e cactos e manutenção e cuidado com as plantas. A limpeza das bandejas. Bom, as mudas de hortaliça eram semeadas nas bandejas de isopor. Essas tinham entrada e saída frequente da propriedade. E, então, é necessário fazer essa lavagem e desinfecção para eliminar as possíveis bactérias e micro-organismos ali presentes. A pré-lavagem era feita inicialmente colocando umas sobre as outras, com o auxílio de um jato, fazendo a limpeza das laterais. Logo depois, com o auxílio da rede, que podemos ver na imagem, eram colocadas uma ao lado das outras, de forma que elas ficassem perpendiculares ao chão, para assim fazer a parte da limpeza da parte superior e inferior delas. Logo depois, vinha a desinfecção, então. A desinfecção, ela durava, a gente fazia, era através do mergulho, que a gente fazia de 1 a 2 minutos, nesses tonéis de 200 litros, com uma solução líquida de hipoclorito de sódio, uma concentração de 7 a 20%, de 7 a 15 por aí, para eliminar os possíveis micro-organismos. A produção de mudas de hortaliças. A produção de mudas de hortaliças, a gente geralmente era dividido em 4 etapas. Fazer a mistura de substratos, aí depois com o substrato preparado, a gente enchia as bandejas, depois semeava as sementes e logo depois conduzia para a câmara de vegetação. Era usado 2 tipos de substrato. O primeiro da imagem é o SPP hortaliças, composto por turfa e casca de arroz carbonizada. O segundo é o Carolina Soil, que é composto por turfa, vermiculita e calcário. Bom, essa mistura era utilizada meio do SPP hortaliças e um saco inteiro de Carolina Soil. Acrescentava-se também água para ajudar na hora da mistura e também para que já ficasse um pouco úmida e ajudasse na hora da germinação das sementes, que seriam logo depois semeadas. Bom, logo depois, então, com o substrato já preparado, era feito o preenchimento das células das bandejas e logo depois de encher, já eram feitos furos onde seriam colocadas as sementes, semeadas as sementes, com o auxílio dos marcadores de profundidade. Esses marcadores de profundidade têm o objetivo de padronizar e uniformizar a profundidade, também garantindo que todas as sementes chegarão na germinação, né? Bom, é importante falar também que existe 3 tipos principais de bandeja, 3 tamanhos diferentes. Temos a bandeja de 8, de 10 e 12 células no comprimento. Essa da imagem que estamos vendo é a de 12 células, de 10 células na sua largura. Por exemplo, cada espécie de hortaliça tem um modelo ideal de bandeja para se germinar, sabe? Por exemplo, a de tomate era utilizada de 8 células, porque ele necessita um maior tamanho no sistema radicular.
no caso, um tamanho de célula maior para o seu sistema radicular. Já as de alface era feito na de 10, porque não necessitava tanto espaço no sistema radicular. Logo depois, então, era feita a semeadura das sementes nas bandejas, com a utilização deste molde também, que tem como finalidade ser mais rápido e prático. Ele já vinha com esses furos certos em cada célula das bandejas, então era só encaixar e garantir que cada furo desses teria uma semente e uma única semente. Logo depois, a semente germinada era levada para a câmara de germinação, onde a gente colocava uma sobre as outras, também com sua plaquinha de identificação. Em média, elas ficavam dentro dessa câmara de germinação de 1 a 2 dias. Porém, pois o estágio foi feito no verão. Porém, no inverno pode variar de 1 a 4 dias, pois as temperaturas no inverno são um pouco mais baixas, né? Todas as manhãs é feito o diagnóstico de germinação. Vão até a salinha de germinação e observa se alguma cultivar já tiveram as sementes germinadas. Essa, na foto que estamos vendo, era um lote de rúcula que já estava germinado. Então, foi levado direto para as casas de germinação, feito a rega delas, e então, entre 1 ou 2 semanas, já estava pronta para comercialização. A rega das mudas eram realizadas conforme as temperaturas diárias. Como o estágio foi feito no verão, as temperaturas um pouco mais elevadas, era necessário 2 vezes ao dia. Geralmente, ali pelas 7h30 da manhã e à tarde, às 3 horas da tarde. A empresa conta com 2 sistemas de irrigação, o de aspersão e o de mangueira. O de aspersão é através de tubulações, que funciona com um motor que leva até as tubulações a água. Porém, esse sistema, muitas vezes, para as mudas de hortaliça, ele era muito eficaz. Porém, para as mudas de frutíferas ou mudas que o caule são um pouco maior, era necessário que a gente fosse fazer o complemento com a mangueira para garantir que a água chegasse até as raízes. A produção de mudas de espécies suculentas e cactos. Bom, é muito importante, né, na produção de mudas de suculentas e cactos fazer uma escolha adequada de substrato, porque o substrato tem que ser um substrato que fique airado e que não absorva muito a água, pois se ele ficar úmido, pode acontecer de ocorrer alguma doença ou até levar ao apodrecimento das raízes. A empresa, então, fazia um substrato com areia lavada, terra com adubo e fibra de coco moída. E uma parte também do substrato Carolina Soio, como era utilizado nas mudas de hortaliça, que é composto por turfa, vermiculita e calcário. Toda essa mistura era em proporções iguais. Dava de se observar que esse substrato ficava bem airado e drenava facilmente a água. Bom, a produção de mudas em si era pegada a planta-mãe, que podemos utilizar essa imagem, a primeira imagem seria a planta-mãe. Inicialmente, ela era uma única planta, porém, ela deu seus brotos. Com isso, a gente dividia os brotos, dividia o sistema radicular e transplantava
esse transplantava em outros vasos, dando assim, então, 3 mudas de suculenta. As mesmas se utilizavam para os cactos. A manutenção das plantas. A manutenção das plantas consiste em retirar as ervas daninhas, manualmente mesmo, e observar se alguma delas precisam de poda. Geralmente, as que mais precisavam de poda eram os buchinhos e as trepadeiras, por exemplo, pois são as que mais crescem no verão, o buchinho principalmente, que precisa estar esteticamente bonitinho. Cortar e retirar as folhas que já estão queimadas, secas, por exemplo. E depois, então, era feito também, adicionado, terra turfa misturada com o adubo NPK, composto por nitrogênio, fósforo e potássio. E com essa disponibilidade de nutrientes do NPK, auxiliava e acelerava o crescimento de determinadas plantas. Também verificava-se que as plantas ficavam mais vivas e limpas e atraentes para comercialização depois desta atividade. Assim, elas estavam prontas para comercialização. Bom, então, essa é a minha defesa de estágio. Quero agradecer ao professor Nestor, que aceitou, então, ser meu orientador e me deu todo o apoio, ao professor Ivar, que aceitou ser minha banca, e todos aqueles aqui presentes. Quero agradecer também à minha família, aos meus amigos, principalmente a minha amiga Manuela, que me deu todo o apoio e me ajudou na realização deste relatório também. E era isso. Abro, então, para as eventuais dúvidas. Ok, então, imediatamente, eu só vou quebrar um pouquinho o protocolo, professor Ivar, e fazer um pequeno questionamento aqui, já que tem algumas pessoas que estão assistindo, inclusive a Lidiane do CEGEX, tem a Manuela, conforme já foi citada, temos o Vitor e temos ainda o Gabriel. Alguém tem algum questionamento que gostaria de fazer em relação ao estágio dela? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Não? Bom, então, passamos imediatamente a palavra ao professor Ivar, que vai então tecer algumas considerações em relação ao relatório e à defesa de estágio. Com a palavra, professor Ivar. Então, parabéns, né, Renata, né, pelo relatório, né, bem sucinto, prático e bem aquilo que é o relatório mesmo de vida e vivência, né, do campo, né, técnico em agropecuária. Então, quando eu também realizei lá em 87, né, também passei por essa fase, né, são fases, né, que a gente fica preocupado para apresentar, né, mas pois vai, né. Mas é isso aí, é uma presença, é um passo, né, que é da sair do técnico, formação do técnico pecuária para depois, né, seguir a vida à frente. Então, isso são passos que a gente vai dar. Eu não sei se o Nestor ou a Renata me permite colocar o relatório, para a gente já pode ver mais algumas fotos, né, se posso colocar. A Renata, aí eu posso inserir, né? Eu vou discutindo em cima, né? Fica mais fácil para a gente poder fazer o entendimento também do trabalho, né? Fica mais plausível, né? Então, eu vou inserir. Sim. Só um momentinho. Inserir aqui a janela. Então, eu vou ampliar aqui o relatório, senão não vai dar tempo. Já vai. Então, a parte escrita está bem escrita, né, bem elaborada. Acho que tanto a tua colega ajudou e o Nestor também fez uma visão boa da parte do português. Né? Geralmente, quando eu fazia o relatório, eu passava, né, para minutos, né, a Rose Minutos fazia uma geral, né, eu gostava de pegar os relatórios, porque ela dava também a questão do português. A gente tem sempre medo do português, né? Eu passava para ela, falava, me passa os relatórios para mim que eu quero ver, daí como é que estão meus alunos, né? Lógico, isso é um aprendizado da escrita, né? Até fazer, né?
quando eu fiz o técnico, fiz agronomia, depois fiz mestrado, fiz doutorado, a gente vai passando por fase, né? Então, essa parte aqui introdutória está muito bom, né? A parte que eu vou colocar só alguns detalhes que eu achei no relatório está bem completo, bem trabalhado, né? E só a gente vai ter umas indagações aí, conforme vai aparecendo aqui, tá bom de ver o tamanho da letra, né? Talvez ali alguns pontinhos, né? Mas não tem problema, isso depois é só uma questão de português, depois eu deixo o relatório para te dar uma olhada, né? Uhum. Na parte, então, dos viveiros, né, então tu colocou bastante fotos, né, isso aí, o que o relatório também evidencia é colocar aquilo que você fez, então, parabéns, né, você colocou bastante a parte de fotos, né, a fase inicial, a empresa, né, como é que ela foi trabalhada, ela tinha um local, depois foi para outro, né, endereço, né, a estrutura dela, o trabalho, né, o escritório, o local, né, tu colocaste bem como no desenvolvimento da planta. Lógico, né, é lógico, quando tu vai trabalhar numa empresa, lógico que tinha agrônomo, é agrônomo ou agrônoma lá que te orientou, ou não? Agrônomo. Agrônomo, Uhum. agrônomo, tá. Isso. Lógico, depois, lógico, a estrutura da empresa, né, quando não te vai trabalhar, é uma questão que eu coloco para vocês, quando eu dava aula lá de silvicultura, né, eu fazia uma pergunta para ti sempre, é mais fácil você trabalhar na altura do peito ou no solo, né? Então, lógico, então lá a empresa, lá você pode, né, até comentar para ele, lógico, existe uma dificuldade de você levar esse sistema de 30 centímetros do solo até a altura do peito. Como é que ficava a tua coluna no final do trabalho? Nossa, Quantos empregos tinha na empresa? Quantas pessoas trabalhavam nessa empresa, mais ou menos? Tem ideia? uma, 10, tinha 12? uma outra moça que trabalhava junto comigo, e aí mais 3 homens. Então dava em média umas 4, 5 pessoas. 4, 5. Daí ele também contratava em diaristas, assim, sabe? Homens para trabalhar no dia a dia, ajudar no mais pesado. Sim, com certeza. É lógico, então isso que a gente vai aprender. Lembra lá a casa de vegetação ali do Moisés? Lembra que tem a parte de baixo e a parte de cima. Eu sempre tenho as minhas bolsas, professor, embaixo é ruim, dói minha coluna, né? Então, lógico, é um aprendizado, né? Quando vocês forem, como técnicos, forem montar uma estrutura fora, né, no trabalho, já pensar na ergonometria do funcionário que vai trabalhar. Se são 5 pessoas, 10 pessoas, eles podem ter um rendimento maior, né? Lógico, isso aqui já, ele também colocou, ele está aproveitando uma estrutura já existente, né? Então é toda uma estufa que foi feita de madeira, no solo, tem ali tem até os suportes de tijolos, né? Que você vai colocando e é aquilo que você falou, às vezes você tem todo esse trabalho. Existia aqui uma coleta de água, uma drenagem, ou não existia muitas plantas mortas aqui, não? Morria muito, não? A água era coletada, tinha drenos ou não? Era só um solo, aí era bem úmido, acabava crescendo algumas daninhas ali embaixo do. Tinha pedra brita aqui embaixo por tudo? Isso Tinha. não. Uhum. E a água não era coletada, não tinha sistema de drenagem que eles aproveitavam a água, a empresa não se preocupava com essa parte de questão do meio ambiente, não sei, não. Não tinha, não. É uma questão, né, que vocês estão vendo os canos de água, né, algumas questões que a gente pode fazer a coleta da água da chuva, cai aqui, né, essas questões eu sei que é difícil, né, quando você está fazendo estágio, você se preocupa em fazer o estágio, caprichar, fazer a coisa bem feitinha, né, não é natural, não se preocupa. A gente coloca isso porque vocês serão técnicos, vocês vão trabalhar e que de repente vocês vão montar uma casa de vegetação nisso. Tá? Pensar nessa questão da coleta da água, como é que vai ficar, se houve algum apodrecimento de muda, né? Bem colocou ali, né? Então, essa parte. Então, aqui a casa de crescimento colocou, né? Como as bandejas, né? Também eram esterilizadas, né? Tu colocou bem aqui, né? As que são das cidades desenvolvidas, né? Peso das bandejas. Então, é um trabalho aqui que realmente tu colocou a mão na massa. Então, isso que é importante, né? Parabéns para ti, né? Então, eu sei que essa questão toda de fazer a limpeza, desinfecção, que parte desse material vão para onde? Para as agropecuárias? Onde é que vão essas mudas? Vão para a grande maioria para as agropecuárias, e também tinha bastante produtores que plantavam grande escala em casa para revender essas para
vender as plantas mesmo, os frutos, no caso, saladas e tal. Então, aqui colocou bem, colocou 7 a 10%, né? Então, esse aqui, né, já vinha tonelada 200 litros, né? Isso. Então, aqui todo o processo que você fez, encher isso mesmo, tá, algumas palavrinhas aí, não tem problema, né? Eu só questionei depois, né? Geralmente, lógico, a Carolina do soil, né? Composta por turfa, vermiculita e calcário, e as outras compostas por casca turfa, casca de arroz, né? E talvez calcário, né? Depois, essa questão aqui que eu coloquei, talvez é você, como técnico, colocar, geralmente, depois pode ver com o Nestor, com o agrônomo lá, porque algum colega quer saber a concentração, quanto por cento, 25 de um, 10 de outro, de 30 de outro. Ou geralmente é segredo da empresa, mas a empresa não fala, né? Então, eu não vou falar porque é segredo nosso. Então, geralmente, é por isso que não é colocado, você não coloca a proporção, porque substratos existem vários, né? O agrônomo faz, tu como técnico pode fazer o teu, e observar ao longo do tempo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, vai dar melhor, né? A gente sabe, eu sempre trabalho na casa de estação, eu e o Moisés, né? E a gente faz vários tipos de substratos para vários tipos de semente e tem dado resultados diferentes, sementes grandes, sementes pequenas, né? Semente, né? Nós temos que fazer quebra de dormência, né? Alguma coisa assim diferente. O substrato ele dá a resposta, porque tem raízes que são maiores e menores, são mais delicadas, são menos delicadas, né? Então, geralmente, isso aqui tu não colocou a concentração porque é seguido da empresa, né? O agrônomo te passou, né? Pode até passar, a porcentagem de cada um. Ele não me passou, na verdade. Pode perguntar para ele que é segredo da empresa, ele não passa. Então, eu vou deixar aqui aberto, depois pode ver com o Nestor, né? Mas se algum colega quiser saber, por exemplo, eu queria saber a concentração, sabe? Botou 25% de turfa, dá 15 de vermiculita, mas não sei quanto de calcário, porque isso geralmente tem uma análise, né, de cada tipo de solo, que o agrônomo faz, né? Casca de arroz carbonizado, queimado também, né? A gente faz e vai fazendo o teste. Então, isso é porque para alface é uma, para tomate é outra, talvez para suculenta é outro tipo, né? Pode mudar a concentração. Então, Isso. então, talvez isso é uma questão da empresa. Em seguida, da empresa, talvez não te passou. Então, eu só coloco aqui, né? Como uma característica, você pode ter vários tipos, né? E você pode colocar aí, deixar aí, então. Um saco de SPP, né, hortaliça, e um saco inteiro de Carolina, meio saco, né, meio de um e um inteiro de outro. Então, é uma proporção que ele bota, né, para colocar. Então, o que tu achou? Tu acha que é isso mesmo? É o segredo da empresa? Não quis passar? Na verdade, pior que eu não sei mesmo. Quando eu perguntei... Não tem problema, né? Você não tem problema, tem que ser franco, exatamente. Porque geralmente eles não dizem porque é segredo deles, entendeu? Por isso que eu já coloquei para vocês. Então, cada empresa... Creio eu que pode ter sido isso mesmo, pela forma que ele respondeu. Sim. Então, é o segredo deles, né? Deles trabalhar, porque pode ser um outro técnico. Eu vou fazer isso porque dá uma muda melhor, eu faço isso. Então, isso é um trabalho que fica deles, né? Células, né? Um outro aspecto importante aqui, que é bandeja 10, 8, 10, 12 células, eu tinha notado aqui, né? O tamanho da célula, geralmente para alface, para rúcula, para tomate, para outra, né? Conforme o tamanho da espécie, né? Maior volume, menor volume, né? Então, talvez talvez essas bandejas aqui, elas tenham um grau, né? Essas bandejas aqui do lado aqui, elas têm, vamos supor que essa aqui é uma bandeja para tomate, aquela outra para alface. Então, geralmente elas têm um volume ali, né? De substrato que vai. Então, isso talvez é colocar aqui, né? Não sei se número de células e o volume que cada célula compõe. Não sei se já sai de fábrica, geralmente, essas bandejas já têm um volume, né? Talvez colocar esses volumes que tem, que isso é importante, tu colocou aqui, menor volume, né? E células com maior volume, mas quanto, né? Só questão, quer dizer que precisa pôr, né? Tu pode relatar e, geralmente, quanto de volume, né? Então, talvez isso é importante, né? Para a formação até um determinado ponto, depois ela vai para o comércio, tu colocou aqui, né?
Aqui, todas as sementes organizadas, a de alface, de rúcula, né, todas elas, salsa, cebolinha, tomate, Sim, todas elas. Porque todas apuraram. ela tem que entrar nesse buraquinho aqui, né? Tô vendo as sementinhas azuis, tá vendo aí, né? Isso. Tá nesse buraquinho aqui. E puxa e deu. Como é que é? Como é que é? Aí, isso cai. Daí, aqui do lado, não sei se o professor consegue ver, que ele, daí era só puxar ali, a semente já caía em cada célula. E daí fecha e não desce mais a outra, tranca. Isso. Uhum. Daí não desce mais. Tá. E eram só colocada uma semente só, ou algumas espécies tem que colocar uma, ou duas, ou três, porque geralmente tu tem certeza que aquela semente que tu vai colocar ali vai germinar? Acho, as de rúcula, Sim. se eu não me engano, teria que colocar de 2 a 3. Ah, tá. Porque elas eram umas sementes mais menores, aí às vezes não dava certo, elas não germinavam. Daí colocava duas ou três até para ficar mais de uma semente, porque ela é feita em molho, né? Ela é mais de uma semente. Daí puxava 3 vezes, uma, depois... Não, daí botava as 3 ali junto já. Pelletizava as 3 sementes numa só? Isso. Tá. Então, isso eu queria saber. Porque na hora da germinação, né, porque a minha dúvida, eu perguntei, puxou, caiu só. Daí se tiver que fazer mais de uma ou duas sementes, né, se eu quiser plantar... Não. Daí era colocado tudo, as 2 ou 3. Daí cada cultivar, na verdade, também teria um molde desse. Cada espécie teria um molde. Para as sementes menorzinhas, teria um molde. Sim, tu deixou bem escrito aqui, né, do molde, só para na questão tem que colocar uma, duas ou 3 sementes, né? Daí já daria certo, no caso. Tu colocou o quê? Molde para tomate uma, para alface outra, para rúcula outro. Tu colocou o molde para liberar as sementes, tá? Geralmente aqui, né, tu colocou, né, emergência de plântulas, né, como tu colocou aqui, no slide tu falou, mas aqui eu como leitor, mas que plântula é essa? Será que é rúcula? Será que é alface? Será que é tomate, né? Quando tu falou ali na apresentação, tu falou que é rúcula, né? Mas como é que eu vou saber que é rúcula? Eu como leitor aqui, né, uma colega tua que vai ler assim, o que a Renata plantou ali? Olhando, viu? A Patrícia, né, a outra ali, né, o Igor, né? Quem será que é aquele negócio branco? Então, o que quer dizer com isso? Que após a emergência de plantas de rúcula, então, né, nesse caso, nessa foto, né, que colocou aqui, né, se tu tem certeza, né, tu coloca, então, a emergência de plantas de rúcula. Então, tem uma ideia, mas é lógico, no início a gente não tem certeza do que é. Ok. Regras e mudas, né, frutíferas. Naquela questão que eu falei do aproveitamento, né, do solo, né, algumas mortes de muda, né, perda de muda, né, por irrigação, perda de água, né, e a sombrite ali, né. Aqui já está no sombrite, depois sai da casa de vegetação, né. Isso. Toda a rega também que é feita, então, nas mudas maiores, na floricultura, que é das espécies de cactos suculentos, né. E aqui é a mesma coisa, talvez é a concentração desses produtos. Se eles puderem liberar para ti, né, quanto que ia, né, mas geralmente, né, quando substratos tem várias empresas, tem a Carolina Soil, né, tem outras, né, que tem já esse da empresa que elas não liberam também é um segredo, né, como é que é feito. Mas é isso esse é o questionamento que eu coloco como técnico agrícola. Então, substratos nós podemos fazer vários, né, então é isso um trabalho que envolve, né, essa parte de um outro detalhezinho que eu esqueci aqui. Aqui, ó, terra com adubo de formulação NPK. Então, aqui talvez falar com o agrônomo, né, porque qual é a formulação, é a concentração, quantas vezes você aduba, uma vez só, uma vez por ano, 2 vezes, uma vez por semana, uma vez por dia, né, geralmente, bota um adubo ali, mas quantas vezes, qual é a concentração, quantas vezes o como, pode ver com o agrônomo, faz uma vez só, né, 2 vezes, qual é a dose, né, qual é a concentração. Aí nós, técnico, como agrônomo, geralmente nós temos que preocupar. E daí a dona de casa pergunta assim, mas eu adubo quantas vezes depois dessa planta? Uma vez só por semana, uma vez por dia, 10 vezes por semana, entendeu?
Então, é Uhum. aquela questão que pode perguntar para o agrônomo lá, eu acho que ela vai dizer para ti, essa questão de dar continuidade a essas plantas, né? Tu tem uma ideia? Não tinha nessa formulação, né? A quantidade, né? Não, pior que Uhum. eu não tenho ideia de como pode ser, mas aí eu vou perguntar para acrescentar. Isso talvez é só para deixar no relatório, se alguém quiser depois saber, fazia uma vez, 2 vezes, qual é a concentração que tem. Isso que é o mais difícil, né? Que é a regra de 3, a regrinha de 3 que a gente tem que aprender lá, lembra, lá no início, né, que vocês aprenderam, acho que foi com o Bruno, com a Eliette, né? Que deu a parte de nutrição para vocês. Sim. Quanto vai de NPK, quanto vai de potássio, quanto vai disso, tem aquelas formas 2, 20, 10, 15, 15, 20, 25, 35, eu não sei, né, e a concentração em quantas vezes vai. Né, isso é importante, né, como nós, como técnicos, né, como né, fazer esse trabalhinho aqui. No mais, tá ok, tá, parabéns, né, eu acho que o teu trabalho foi bem, assim, que é o relatório técnico que tu fez, né, do campo, né, que tu mostrou as dificuldades, né, então eu tenho que dizer os parabéns, né, parabéns ao tio Nestor também, que foi o orientador do estágio, isso gratifica bastante, né, o aprendizado. Esses detalhezinhos, lógico, a gente vai aprendendo no dia a dia aí fora, né, concentração, às vezes, tu debate, aí tu vai ter que voltar atrás, e voltar atrás para ver alguns conceitos. No meu ver, né, meus parabéns, né, tá ótimo o relatório, só vou parar aqui a apresentação. Muito obrigada. Ótimo, né, é só fazer esses detalhezinhos, quer dizer, são sugestões, não quer dizer que vocês têm que alterar, né, então é aquilo que eu falei, pode ser que seja o que é o segredo da empresa, não vou dizer isso, então deixa quieto, então, né, então deixa ali, né, mas se puder fazer alguns detalhezinhos que vai qualificar o teu relatório, né, até para os colegas, é ótimo. No meu parabéns, né, passo a palavra então ao Nestor aí para que dê continuidade aos trabalhos. Grato, de bom aí, sucesso, né? Obrigada, professor, muito obrigada por ter aceitado. Tá, e é isso, ótimo. Tá ok, então a gente agradece a participação do professor Ivar, da banca examinadora. Então, a partir de agora, Renata, tu tens aí um prazo de alguns dias, aí, enfim, assim que puderes fazer essas pequenas verificações e algumas correções em função das sugestões feitas. Eu vou só abrir um pequeno parênteses, no início lá eu citei alguns presentes, né, e eu esqueci de citar a Maria Luísa, também está presente. Não sei se teria alguma pergunta, alguma dúvida. Talvez não. Não. Mas, tudo certo. Tá bom, então. Então, assim, Renata, nós temos que encaminhar para a coordenação de extensão o teu relatório de estágio finalizado, após a verificação e a defesa, enfim. Então, eu peço que você faça essas correções, né, sugeridas pelo professor Ivar, que provavelmente vai passar para ela um e-mail, professor? Sim, eu vou passar para ti, né? Deixa eu passar para ti, né? Depois tu passa, eu acho, para Renato também dar uma verificação final, né? Que são algumas sugestões, não quer dizer que ali que eu falei no caso do segredo da empresa, talvez não precisa alterar, não precisa modificar, né? Que são questões aí que envolvem outros aspectos, né? Que não é na questão nem da Renata e nem do Nestor, é o segredo da empresa, eles não vão passar, então teria que ver se eles vão liberar também, né? Então são sugestões para correr atrás, ou deixa como está, né? Ou mantém, né? Então não é uma questão que tem que mudar, né? Então são sugestões sugeridas pelo, né, revisor. Não, tranquilo. Mas, de qualquer forma, então, Renata, assim que eu receber, então, do professor Ivar, eu te encaminho, tá, esse relatório com as sugestões de correção que ele tem, e o que você conseguir aí de informações adicionais para complementar o relatório, perfeito. Aí você, assim que você me retornar, Renata, depois com esse relatório completo, a gente envia ele, então, para a coordenação de extensão, juntamente com a gravação dessa defesa e a nossa avaliação que nós faremos agora na sequência em relação à tua apresentação e do teu relatório, tá? Certo. O que eu vou pedir para os demais, normalmente é prática, a gente tem feito nessas defesas, nós vamos encerrar, em princípio, os trâmites da defesa agora. Eu vou pedir para todos vocês que se desliguem dessa reunião, que saiam da reunião, tá? Inclusive você, Renata, e
peço, né, vamos dar aproximadamente, agora são 15h39, 15h40, vamos dizer assim. Então, lá, daqui a uns 4 minutos, no máximo 5 minutos, Renata, você retorna aqui a essa sala de reuniões, pode ser? Pode ser. Tá, porque daí a gente se reúne agora, eu e o professor Ivar, nós decidimos a tua nota final e, na sequência, você entra novamente para a gente poder te comunicar dessa nota final da tua defesa e do teu relatório. Tem Certo. gente elogiando aqui no chat. Muito obrigada, Gabriel. Maria Luísa está dando os parabéns, o Gabriel também, parabéns. Obrigada, Maria. Possivelmente os demais. Então tá bom. A gente aguarda aqui, tá, Renata? Então tá, obrigada. Oi, professor. Oi. Sim, Lídia. Sim, não, só para avisá-los que eu vou me desconectar, aí depois a gente aguarda os documentos para fechar a nota dela, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela presença, tá? Certo, imagina. Abraço Obrigado. a todos. Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. Certo, Ivar. Vamos lá dar essa nota para a menina. Eu tô com a ficha aqui aberta, nem vou precisar, acho que, apresentar aí, porque tu já mais ou menos sabe como é que ela é. Sim, sim. Uhum. Aí tem a defesa de estágio, que aí fala 1 ponto é apresentação e 2 conhecimentos teóricos. E aí totalizando 3. Isso em relação à defesa. E depois em relação ao relatório, que também 1 ponto é apresentação e 2 pontos o conteúdo técnico. Então vamos começar aqui pelo início. A defesa em si. A apresentação dela e depois os conhecimentos teóricos. Que nota tu darias? Eu daria quase integral, né? Toda a defesa, só tirando um pouquinho. Os teóricos é só alguns ajustinhos ali, 1.9, não sei se é para tirar um zinzinho só para não dar 10, né? Então, 1.9 conhecimentos teóricos e... 1.9 também, outro, 2.9, outro. Escrita. Sugestão que eu vou te dar, Ivar, assim, até porque ela tem que fazer algumas correções ali no trabalho dela, então bom, tu que sabe, Sim, né? sim. Deixa até, eu nem precisava estar gravando mais agora, né? Uhum. Deixa eu até parar a gravação aqui, só um pouquinho.